Olá, olá, oitavo ano, e aí, vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos então corrigir exercícios sobre advérbios. Estamos estudando as 10 classes gramaticais para podermos fazer então análises morfológicas e então vamos responder aos exercícios referentes então ao nosso último conteúdo, né? Ou seja, o último da última aula, né? Sobre advérbios. Nós estudamos que existem então os advérbios, são 8 circunstâncias, não é? E também existem as locuções adverbiais, certo? Ou seja, são circunstâncias representadas por mais de uma palavra. O advérbio é aquela circunstância representada somente por uma palavra. Então, vamos lá. Temos aqui então questão 1. Em todas as alternativas há 2 advérbios, exceto em... Então, nas alternativas vai haver 2 advérbios. Só que em uma delas não haverá, né? Somente um, ou, quem sabe, 3, certo? Então, vamos lá. Ele permaneceu muito calado. E aí? Onde nós temos advérbios aqui? Por exemplo, permaneceu é o verbo, não é? Estamos fazendo a análise sintática, observem, né? Desculpem, morfológica. Ele é o pronome pessoal do caso reto, verbo permanecer, tá? Um verbo então que liga uma característica ao sujeito, tá? Ou seja, acabamos usando aqui alguns conhecimentos, né, sintáticos para entendermos que esta característica aqui, que então é atribuída ao sujeito por meio do verbo, é um adjetivo na morfologia. A sintaxe seria o predicativo do sujeito. Então isso aqui é um adjetivo. Então este muito é um advérbio, por quê? Porque modifica o adjetivo. Ele permaneceu calado. O quão calado ele permaneceu? Muito. Então, nós temos aqui um advérbio que modifica um adjetivo. Quais são, então, as classes de palavras que o advérbio modifica? Ele não concorda com essas classes, mas ele modifica. Ele modifica um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo. Certo? Então, nós temos aqui um advérbio. Só um advérbio? Só um advérbio. Ah, então essa que nós queremos? Sim, achamos. Aí temos na B. Amanhã não iremos ao cinema. Temos então aqui o advérbio amanhã, indicando tempo. Tá? Temos então o advérbio não, indicando negação. E temos ao cinema uma locução adverbial que então denota circunstância de lugar. Temos 3 aqui. Então nós temos aqui uma, no caso, outra questão que está correta? Não. Por quê? Porque aqui nós queremos os advérbios. Não foram mencionadas as locuções adverbiais. Então temos 2 advérbios aqui. O menino ontem cantou desafinadamente. Quando? Ontem. Então, advérbio. Como é que ele cantou desafinadamente? Outro advérbio. Temos 2 advérbios aqui. Tranquilamente. Realizou-se hoje o jogo. Como é que realizou-se o jogo? Tranquilamente. Quando? Hoje. Observaram as, no caso, circunstâncias? Você faz perguntas ao verbo para achar o sujeito ou o objeto. Você pergunta a mesma coisa para o sujeito e para o objeto. O que ou quem. Só que para achar o sujeito antes do verbo, você insere essas perguntas. E essas palavras, né? Fazendo-se uma pergunta. E o que ou quem depois do verbo. Então, quem realizou o jogo hoje? Alguém, né? Não dá para saber. Então, por exemplo, os times. Porque esse ser aqui justamente vai fazer com que não seja mencionado, então, o praticante da ação. Tá? Então, o que agora realizou-se hoje? O jogo, achamos o objeto. Certo? Agora, você não perguntou o que hoje? Quem hoje? O que tranquilamente? Quem tranquilamente? Não. Aí são as perguntas ligadas às circunstâncias que o advérbio ou a locução adverbial então denotam, tá? Quando, onde, tá? Por exemplo, como, certo? São 22 circunstâncias que nós estudamos na última aula, né? Logicamente só aquela revisãozinha.
Então temos duas aqui também. Ele falou calma e sabiamente. Temos dois advérbios também, calmamente e sabiamente. Mas para não haver a repetição por uma questão de coesão, nós falamos dessa forma, havendo dois advérbios de modo... Como é que ele falou? Calma, calmamente e sabiamente. Então você retira um mente aqui, o sufixo, né? Ela falou calma e sabiamente. Temos dois também. Então a A é a única correta. Questão 2. Coloque 1 para advérbios e 2 para adjetivos ao analisar os termos sublinhados. Ele teve melhores. E agora? Olha só. Um aqui é advérbio, pode ser, ou adjetivo. Um aqui ou é advérbio ou é adjetivo. O que você vai fazer? Você vai observar quais as classes de palavras que essas palavras modificam. Se modificarem adjetivos, advérbios ou verbo, só pode ser um advérbio. Se modificar o substantivo, só pode ser adjetivo. Ele teve melhores chances para se destacar. Porque, olha só agora resolveu se decidir? Então, chances. Ele teve o quê? Chances. Melhores aqui. Modifica que classe de palavra? Modifica o quê? Ele teve o quê? Chances. E essas chances foram as melhores. Chances é um substantivo. Então nós temos dois aqui, ó, adjetivo. Tá? O dono da casa escolheu as melhores maçãs. O dono da casa escolheu as maçãs, substantivo. Quais? As melhores. De novo, dois, adjetivo. Agora, eu bebo o suco de meio limão todos os dias, mas sem colocar açúcar. Atualmente ele anda meio triste. Olha, temos meio e meio. Então, meio aqui é a metade do limão. Quando se trata da metade, então você vai, logicamente, flexionar. Por quê? Porque é um adjetivo, principalmente porque modifica um substantivo. Então, por exemplo, eu bebo suco de meia laranja. Seria o correto. Então, aqui é um adjetivo. Lembrando que o advérbio permanece, né, invariável. Então, atualmente, ele anda meio triste. Está modificando a palavra triste, que é um adjetivo. Que modifica o adjetivo ou advérbio. Então, aqui, se fosse, por exemplo, atualmente, eles andam meio tristes. Não se modifica. Aqui não. Eu bebo suco de meios limões, por exemplo. As metades de limões. Tá? Ou eu bebo suco de meia laranja. Agora aqui não. Sempre, então, invariável. Aqui é 2, né? Tá errado. E aqui que é 1. Beleza, então. Aqui 1 para advérbio e 2 para adjetivos. Atualmente, desculpem, passando por aqui, gasto menos tempo para chegar ao trabalho. Menos. E agora? Onde estou há menos oportunidades de trabalho? São. Trabalhos são. Trabalho que não prejudique você. Beleza, então vamos lá. Temos aqui menos e menos. Será que existe menos para flexionar? Para então se tornar um adjetivo que se combina com um substantivo? Menos aqui modifica tempo ou modifica o verbo gastar? Menos sempre vai ser advérbio. Sempre vai ter essa forma. Não existe nem sequer a palavra menos. Tá? Para que houvesse algum tipo de, vamos colocar, flexão desta palavra. Então, 1. Isso aí. Tá? Você gasta menos tempo, não é? Olha só, não é o tempo que fica menos. Você pratica essa ação, né, em uma proporção menor. Essa que é a questão. Não é o tempo que ficou menor. O tempo é o mesmo, mas você gasta menos. Entenderam? Onde há menos oportunidades, as oportunidades são poucas ou a existência delas. A existência delas. Tá? Beleza, então é 1 também. Vamos para 3. Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. Olha, meio pode ser então adjetivo quando se tratar da metade ou de advérbio quando estiver modificando um adjetivo
um outro advérbio ou um verbo. Achei-o meio triste. Triste é um adjetivo. Meio está modificando. Então, se no caso está modificando um advérbio, aliás, um adjetivo só pode ser um advérbio. Então, meio funciona como um advérbio. Pronto. Temos aqui, ó, o que queremos. Agora, só quero meio metro. Metro é substantivo, então meio aqui é a metade. Não é o que queremos. Queremos a função de advérbio. Parei no meio da avenida, na metade dela. Então, é um adjetivo também. E aqui é avenida, substantivo. Comprei 1,5 metros. Tá? Então, eu comprei 1 metro e uma metade dele. Certo? Então, também seria um adjetivo. Tá? Descobri o meio de acertar. Então, agora vamos ver. Esse daqui é um substantivo. Nem sequer é adjetivo ou advérbio, né? Que geralmente as pessoas, né, fazem a confusão. Então, beleza, achamos aqui a A. E a 4, por fim, temos uma frasezinha, né, e vamos analisar então as circunstâncias adverbiais. Ainda que endureçamos os nossos corações diante da vergonha e da desgraça experimentadas pelas vítimas, o ônus do analfabetismo é muito alto para todos os demais. Então temos aí a locução ainda que e o advérbio muito estabelecem nesse enunciado relações de sentido, respectivamente, ou seja, se o ainda que está em primeiro, esses aqui primeiro, você deverá então identificar este ainda que como uma dessas circunstâncias, ou muito como as segundas circunstâncias aqui. Temos aqui então a locução ainda que indica que circunstância? Olha só, ainda que endureçamos os nossos corações diante da vergonha e da desgraça experimentadas pelas vítimas, o ônus do analfabetismo é muito alto para todos os demais. Ou seja, mesmo que, ainda que, indica então uma concessão, que mesmo que nós não estejamos nem aí para o analfabetismo, ele causa muitos problemas, tá? E para os outros. Porque a gente acha porque o outro é analfabeto que então tanto fez, tanto faz. Mas não. Isso aí causa prejuízo a todos, não somente a quem realmente é o próprio a própria pessoa que não foi alfabetizada, não é? Então, temos aqui uma chamada concessão. Mesmo que a gente não esteja ligando para isso, acontecem coisas ruins, tá? Ou seja, o que é concessão? É algo que reúne todas as condições para não ocorrer, mas mesmo assim ocorre. Não deixa de acontecer aquilo que vem em contraposição, tá, à ideia em si, né? Então, concessão. Temos uma outra concessão aqui? Não, então é só marcar D. Pronto. Ah, mas intensidade, professor? Sim, olha só. Então, o ônus do analfabetismo é muito alto. É alto. O quão alto? Muito. Qual a intensidade? Quão alto? Muito. Então, intensidade. Está correto, né? Beleza? Então, aqui nós vamos terminar o nosso assunto sobre advérbios. Agora vamos continuar as nossas análises sobre as classes gramaticais em interjeição. Interjeição é uma palavra invariável. Nós aprendemos que existem, então, palavras variáveis, né, classes de palavras, né, variáveis, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e o verbo no particípio, o verbo no geral, né, só que a sua variação é diferente. Enquanto os nomes variam em gênero e número, o verbo varia em número e pessoa. Só que o verbo no particípio varia em gênero e número. E nós temos também as classes gramaticais invariáveis, que é a preposição, a conjunção, a interjeição e, por fim, deixa eu ver se eu me lembro. A conjunção, o advérbio, né, que acabamos de estudar. Beleza. Então, interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, ou que procura agir sobre o interlocutor, né, levando-o a adotar um comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Ou seja, por meio de uma simples fala, um comando, uma ordem, você vai mudar o seu comportamento. Por exemplo, você está fazendo alguma coisa errada e a pessoa, né, por exemplo, importunando a pessoa, ela fala droga,
né? Ou então você não está prestando atenção. Droga, preste atenção quando eu estou falando. Esse droga aqui é uma interjeição, tá? Então demonstra que o interlocutor está muito bravo, né? Beleza. Temos aqui então várias interjeições. Elas servem então para demonstrar emoção, né? Como nós vimos aqui. Serve também para demonstrar sensações, estados de espírito, né? Temos aqui bravo, bis, né? Bravo e bis são interjeições, né? Querem dizer, ou seja, se você for fazer uma frase mesmo, né? Foi muito bom, repitam, certo? O ai aqui para indicar então que você se machucou, né? Ou, por exemplo, uma estrutura sintática mais complexa, isso está doendo, ou estou com dor, certo? Mas quando a pessoa se machuca, ele vai então expressar rapidamente aquela, no caso, é como uma resposta rápida, né, ao que aconteceu. E ninguém se machucou e vai falar assim, isso está doendo, né? Não, a primeira reação é, na verdade, uma reação mais simples, né, mais concisa, que então é a interjeição. Bom, a interjeição ela tem, logicamente, vários significados, né? Por exemplo, psil aqui, e mais de um significado. Pode ser você chamando alguém na rua, tá? O psil pode ser você mandando uma pessoa fazer silêncio. Puxa pode ter alegria, né? Ser, né, algo que você conquistou, que foi muito bom. Puxa, ganhei o maior prêmio do sorteio. Ou então pode ser uma contrariedade, né? Por exemplo, puxa, hoje não foi o meu dia de sorte. Certo? Então, decepção. Bom, então as interjeições cumprem normalmente duas funções, né? Sintetizar uma frase exclamativa, exprimindo alegria, tristeza, né? Ou então sintetizar uma frase apelativa, aquela que você, logicamente, vai então chamar a atenção da pessoa por meio de uma ordem, né? Então, cuidado, saia da minha frente. E aí vai. Bom, elas são formadas então por sons vocálicos, a, o, por exemplo, ou por palavras, oba, olá, claro, ou até por grupo de palavras, ou seja, locuções, as locuções interjetivas. Meu Deus, ora bolas, certo? Bom, temos aqui as classificações das interjeições. Existem as interjeições então de advertência, por exemplo, cuidado, devagar, calma, sentido, atenção, olha, alerta. De afugentamento, ou seja, mandando você, né, sair de um local, ou seja, na verdade, agindo, né, contra você. Fora, passa, rua, show. Alegria ou satisfação, ó, e, oba, viva. Ou então alívio, né, ufa, uf, Animação ou estilo, vamos, força, coragem, ei, ânimo, adiante, firme, toca. Toca é estranho, né? Mas tudo bem. Aplauso ou aprovação, bravo, bis, apoiado, viva, boa. De concordância, claro, sim, pois não, tá, Repulsa ou desaprovação, credo, irra, ixi, livra, safa, fora, abaixo, francamente, chega, basta, ora. Desejo ou intenção, né? Pudera, tomara, oxalá. De desculpa, perdão. Olha só, formado por uma palavra, né? Você muitas vezes nem diria que isto aqui seria uma interjeição. De dor ou tristeza, ai, ui, ai de mim, que pena, e. Na verdade que espanto ou admiração, né? Bom, parece até que já tinha isso daqui, espanto ou admiração. Não, né? Então, vamos lá. Espanto ou admiração, né? É já nesse sentido, né? Uai, né? Então, espanto, né? Puxa, céus, que... Beleza, agora impaciência ou contrariedade. Em raios. Diabo, puxa, pô. Pedido auxílio, socorro, aqui, piedade. E saudação, chamamento ou invocação, né? Salve, viva, né? Aqui também, ó, no caso, invocação, psiu,
socorro, valha-me Deus. De silêncio, o mesmo, agora é psiu, né? Bico, silêncio. E terror, o medo, né? Credo, cruzes. Bom, gente, olha só. As interjeições, então, são palavras invariáveis, não sofrem variação em gênero e número. Tá bom? Cuidado com isso. A questão é que o uso específico em algumas interjeições sofre variação em grau, né? Por exemplo, você vai usar, na verdade, numa linguagem afetiva, né? Essas terminações, por exemplo, bravíssimo, loguinho, tá? Então, essas terminações que vão indicar, então, um diminutivo, né? Que vai ou trazer algum tipo de expressividade no que tange, por exemplo, algum tipo de frase ou de palavra, na verdade, né? Que pode ser a locução interjetiva, que denota aproximação, né? Por exemplo, certo? Agora tem a locução interjetiva, né? Que então é formada por mais de uma palavra, como ora bolas, quem me dera, Virgem Maria, meu Deus, ó de casa, ai de mim, valha-me Deus, graças a Deus, né? E então é isso aí, nós vamos ficar por aqui. Há também as interjeições onomatopaicas ou imitativas, como por exemplo, pum, né? Miau, bumba, zaz, plaft, pof, que imita então alguns sons, né? Beleza, e você não pode confundir então algumas interjeições com a outra, como a O ou então O, certo? Bom, gente, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula eu vou então enviar um exercício a vocês e nós vamos resolvê-los, né, logicamente. Vou então, depois, né, desta explicação e da resolução desses exercícios, continuar com a conjunção e aí teremos a preposição e vamos terminar o conteúdo, né? Ainda com algumas palavras, né? Algumas palavras que são consideradas então afora das classes gramaticais. Beleza? Palavras denotativas. Então até a próxima aula, gente, e tchau, tchau.